Agora uma conexão Brasil, Estados Unidos, Japão. Felipe Santana tá na área. Boa noite, Felipe. Oi, Maju. Boa noite para você. Boa noite a todos. Felipe, você esteve no Japão recentemente para gravar reportagens aqui para o Show da Vida. E uma delas vai mostrar que está havendo no país um desinteresse da população adulta por, digamos, contatos mais íntimos. E aí acendeu até um alerta no governo. Conta pra gente como é isso. Maju, é o maior problema do Japão hoje, a falta de bebês. E a gente lê muito sobre isso na imprensa, principalmente estrangeira, mas geralmente não há japoneses falando sobre o assunto. A gente achou que eles também não falariam com a gente, mas talvez, por a gente ser brasileiros, eles abriram o coração e explicaram tudo. Eles contaram que não é que não tenham interesse em namorar, é que eles estão inventando novas formas de relacionamento, como, por exemplo, alugar namorados. Valeu, Felipe! Vamos ver então a reportagem. A promessa está estampada nos cartazes em Shinjuku. Esse aqui é um host café. São lugares muito populares no Japão. Eles contratam jovens para entreterem mulheres durante 90 minutos de uma noite. A ideia é servir drinks, conversar, com o objetivo final de fazer cada uma gastar muito dinheiro. Só em Tóquio são mais de 3.000 lojas de namorados de aluguel. O Keijo tem 22 anos e é novato. Trabalha aqui só há 3 meses. Aqui não é só um lugar para beber drinks, mas um lugar onde meninos muito bonitos te tratam bem. O objetivo é fazer com que elas se apaixonem pela gente. O objetivo é mais do que envolver batendo papo. É fazer também com que a cliente pague mais uma rodada de drinks. O que mais me atraiu no anúncio de emprego foi que podemos beber de graça. Eu já bebia muito, agora bebo muito mais. Para isso, eles têm que aprender a tratar uma mulher do jeito que ela queira. Algumas mulheres só querem ouvir que são bonitas. Outras, que já ouvem o tempo todo que são bonitas, não querem mais ouvir isso. Algumas têm maridos ou namorados, mas continuam vindo aqui pelo jeito como são tratadas. Eu pergunto se ele poderia se apaixonar por uma cliente. Sim, poderia, mas não namoraria ninguém que frequenta um lugar como este. A Cha-Cha tem 41 anos e é diplomata. Because I love handsome men. Eu venho aqui porque amo homens bonitos. Eu nunca me envolvi muito com homens. Aqui, desde que você pague, você recebe atenção. Num relacionamento normal, tem muitos momentos que são chatos. Mas aqui, como as regras são muito claras, é fácil conversar. E você ainda pode se divertir. Eu pergunto se ela teria algo a mais com um atendente. Não, isso pra mim é só uma forma de escapar da rotina. São lugares que vendem apenas atenção e afeto. Mas o Keijo percebeu cedo que essa fronteira não é nítida. Será que alguma cliente já pediu algo mais? Sim, eu disse que se ela comprasse a garrafa mais cara de champanhe, talvez eu transasse. Não quer dizer que se ela comprar uma garrafa, eu vou transar. Mas também quero que ela volte e compre mais champanhe. Sim, eu já fiz isso. Parecia trabalho. Eu, pessoalmente, nunca me diverti transando com uma cliente. E se o cliente for um homem? A gente trata eles da mesma forma, mas sem tentar fazer com que eles se apaixonem. A não ser que sejam gays. Se a pessoa for gay, aí sim faz parte do nosso trabalho. A Rika é escritora e lançou um livro para o qual entrevistou 10 mulheres que frequentam esse tipo de estabelecimento. Antigamente, as japonesas tinham que ficar em casa e servir o marido. Hoje em dia, elas estão gastando seu dinheiro não só em sexo, mas numa conversa agradável. Num relacionamento normal, é difícil para uma mulher dizer não quando o namorado quer fazer sexo. Mas, nesses clubes, são as mulheres quem decidem. Da mesma forma em que há os host clubs para mulheres, há os hostess clubs, que atendem principalmente homens. O
Os japoneses estão inventando formas de suprir a necessidade de um relacionamento. Só que elas não produzem bebês. Com isso, o número de japoneses no mundo vem caindo e a população envelhecendo. Isso vira um problema para o governo que se pergunta: quem vai trabalhar? No ano passado, nasceram apenas 770 mil bebês no Japão, uma queda histórica. E 1,5 milhão de pessoas morreram. A projeção é que a população, hoje de 125 milhões de pessoas, caia para 87 milhões em 2070. E que quase a metade da população seja formada por idosos. A receita perfeita para uma crise econômica. Na primeira sessão do ano no Congresso, o primeiro-ministro Fumio Kishida disse que novos bebês japoneses são a prioridade máxima. Esta é uma discussão importante e necessária, que não pode mais esperar. Ele anunciou a criação de uma comissão para aumentar as taxas de natalidade. A Hi Morizumi é uma das pesquisadoras do governo japonês. Cada vez mais os japoneses estão escolhendo ficar solteiros e não casar. Até os anos 70, os casamentos aqui eram arranjados. Hoje, as pessoas precisam se esforçar para encontrar um parceiro, o que é um desafio muito grande. O governo fez uma pesquisa inédita para descobrir como ajudar os japoneses a se juntarem e terem bebês. O Fantástico teve acesso aos dados. E com essas informações, a gente foi até um bar em que os frequentadores são viciados em anime e kung fu. Aqui todos são solteiros. Eu gasto muito dinheiro com meus hobbies, melhor do que investir num casamento. A pesquisa mostra que 22% dos homens entre 25 e 34 anos preferem gastar tempo e dinheiro com hobbies a se casarem. E 23% afirmam não ter dinheiro suficiente para se casar. No Japão, é muito difícil sustentar uma casa, a não ser que tanto o homem quanto a mulher estejam trabalhando. Nem no trabalho eu tenho oportunidade para conversar com mulheres. Não sou muito bom de ler emoções e interagir com elas. Tenho 40 anos e quanto mais o tempo passa, mais fica difícil de conhecer gente nova. A pesquisa mostra que esse foi o número que mais cresceu. Aumentou de 14% para 20% o número de homens que não sabem falar com mulheres. E de 16% para 18% o número de mulheres que não conseguem conversar com homens. Eu até consigo conversar com mulheres se estiver no grupo, mas quando ficamos a sós, a conversa não evolui. 40% dos homens de até 30 anos nunca foram num encontro. E também não paqueram muito na balada. O Rafael trabalha como promoter de festas no Japão. Aqui eles vão buscar mais por diversão mesmo. Aqui é mais pra curtir. Relacionamento é fraco, na verdade, né? Mas no Brasil mesmo o pessoal vai mais pra querer algo mais, né? A imprensa japonesa chama esse desinteresse em sexo de síndrome do celibato. E o governo estuda propostas para acordar do sono Kishimujin, a deusa da fertilidade. O plano é aumentar a mesada paga para casais que tenham bebês, dar apoio para que as pessoas estudem mais, para que depois tenham salários maiores, e investir em igualdade no ambiente de trabalho. Há uma ideia muito forte na cultura japonesa de que o homem tem que sair para trabalhar o máximo que puder e a mulher ficar em casa cuidando das crianças. Essa mentalidade tem mudado com as novas gerações, mas é difícil mudar essa cultura. 40% das mulheres japonesas que têm filhos não trabalham. Quer dizer, eu não estou trabalhando agora, mas eu preciso voltar a trabalhar e conciliar a rotina com o bebê. Além disso, há a pressão social sobre as mães que é ainda maior no Japão. Eu me sinto julgada se ele chora, principalmente se tiver muita gente por perto. Foi por isso que a Akiko começou uma campanha. Uma vez eu estava num café e vi que tinha uma mãe com uma criança chorando. Eu fiquei pensando no modo de falar para ela que eu não me importava, mas eu não queria ser invasiva. Por isso resolvi criar esses adesivos. No slogan se lê: tudo bem o bebê chorar.
As pessoas reclamam que o bebê chora muito e dizem que a mãe tem que tirar ele dali. Como eu já passei por isso, eu sei que um comentário desses pode parecer o fim do mundo, que todo mundo está contra você. Por causa dessa pressão, o Japão tem hoje o maior número de mulheres adultas sem filhos do mundo. 27% das mulheres de 50 anos nunca deram à luz. Por isso, mesmo que voltem a nascer mais japonesinhos, o Japão também vai depender de quem vem de fora. No decorrer da história, sempre foi muito difícil conseguir morar aqui legalmente. Hoje, só 2% são estrangeiros. O plano é relaxar as regras para que sejam 10% até 2070. No bar dos solteiros, os japoneses se dividem sobre começar ou não uma nova vida. Eu pergunto se ele seria mais feliz solteiro ou casado. Meus irmãos são casados, têm filhos e parecem muito felizes. Eu também quero isso. É mais fácil viver sozinho, porque posso fazer o que quero e gastar dinheiro com as coisas que eu quero sem ter que me preocupar com os outros. O que o Japão enfrenta é muito mais do que apenas desinteresse em sexo, mas toda uma mudança de perspectiva na própria ideia do que é o amor. E como anda a temperatura sexual dos brasileiros? O Isso é Fantástico desta semana recebe a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, da Universidade de São Paulo. Ouça em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio favorito.